Esta história foi enviada por um cara chamado Mateus. Ele cresceu em uma cidade pequena do Paraná, numa casa simples, com os pais e a irmã mais nova. A história que ele me mandou começa quando ele tinha 12 anos. Na época, os pais compraram uma casa antiga, de madeira, na beira de uma estrada de terra. Ela estava barata demais para o tamanho, mas o pai dele disse que era sorte. Mateus sempre achou que havia algo estranho com aquele lugar. A casa tinha 3 quartos, o dele, o dos pais e o dos fundos. Esse último quarto era um pouco menor, com uma única janela virada para o matagal. Mas o detalhe que mais incomodava era o cheiro. Tinha um cheiro meio adocicado, enjoativo, como algo podre, mesmo com o ambiente limpo. Os pais diziam que era só o cheiro da madeira velha, mas o cheiro nunca ia embora, nem com produto, nem com nada. A princípio, ninguém dormia lá. Usavam o quarto dos fundos como depósito. Mas quando a avó de Mateus veio morar com eles por um tempo, ela acabou ficando naquele cômodo. Só que ela não ficou muito tempo. Na segunda noite, a avó disse que tinha alguém no quarto. Falou que escutava passos durante a madrugada, que sentia a cama tremer sozinha e que ouvia uma voz de mulher cantando, bem baixinho, como uma cantiga de ninar. A família achou que fosse delírio, afinal ela já era idosa. Mas no quarto dia, ela apareceu com arranhões no braço. Disse que uma mulher sem olhos ficou sobre ela à noite e que sussurrou algo em sua orelha. "Sai da minha cama." Depois disso, ela se recusou a dormir ali. Dormia no sofá da sala até voltar para a casa da tia de Mateus, na cidade vizinha. A partir desse momento, a família decidiu manter o quarto trancado. Mas foi aí que as coisas começaram a piorar. Mateus começou a ter paralisia do sono, sempre por volta das 3 da manhã. Ele acordava sem conseguir se mexer, com a sensação de que alguém o observava do pé da cama. Disse que às vezes ouvia a maçaneta da porta girando. Outras vezes via a silhueta de uma mulher parada ali, imóvel, só olhando. Mas o pior foi quando a irmã dele começou a falar com uma amiga imaginária. A irmã tinha 6 anos e dizia que conversava com uma mulher que vivia no quarto dos fundos. Uma mulher de vestido branco que chorava todas as noites e dizia que estava presa ali. A mãe chegou a se preocupar, tentou proibir a filha de falar nisso, mas a menina continuava. Dizia que a mulher queria trocar de lugar com ela. Na semana seguinte, a irmã desapareceu dentro da casa. Foi um caos. Chamaram vizinhos, polícia, reviraram o quintal, o mato e nada. Passaram 5 horas procurando. Até que, ao revirar o quarto dos fundos, mesmo trancado, o pai decidiu abrir o guarda-roupas velho que ficava lá dentro. E ali, entre cobertores e caixas velhas, encontraram a irmã. Ela estava dormindo, mas tinha um detalhe. O quarto estava trancado por fora. A chave ficava na cozinha, ninguém abriu. E o guarda-roupa estava fechado por dentro. Quando perguntaram como ela foi parar lá, a menina disse que a mulher pediu para brincar de esconde-esconde e que depois ia mostrar um lugar onde todo mundo dormia para sempre. Foi o suficiente. A família se mudou no mesmo mês, deixaram tudo para trás. Anos depois, já adulto, Mateus decidiu investigar por conta própria. Foi até a prefeitura da cidade, mexeu em arquivos antigos e descobriu que a casa tinha sido construída em 1951. E mais importante, que havia um registro de uma mulher que morava lá sozinha com 2 filhos. Um deles morreu aos 3 anos, engasgado com comida. O outro desapareceu. O documento dizia que a mulher entrou em depressão profunda, que foi vista pela última vez no quarto dos fundos, cantando sozinha, abraçada a uma boneca. O corpo dela foi encontrado meses depois, já em decomposição, deitado no guarda-roupas do mesmo quarto. Desde então, a casa teve mais de 10 donos. Quase todos venderam em menos de um ano. Um deles cometeu suicídio. Hoje, segundo Mateus, a casa está abandonada. Ninguém mora ali há mais de 15 anos. Mas quem passa na estrada de terra à noite diz que ainda dá para ouvir alguém cantando. Uma melodia lenta, triste, como uma mãe cantando para o filho que nunca mais voltou.
Se um cômodo na sua casa te dar calafrios ou um cheiro estranho que não sai, não tenta entender. Tranca a porta e torce para que o que estiver ali dentro não queira sair. Porque às vezes não é a gente que mora na casa, é a casa que mora dentro da gente. Essa história foi enviada por uma mulher chamada Letícia. Ela morava em São Paulo, mas passou 2 anos em uma cidade do interior por conta do trabalho. Ela diz que nunca foi de acreditar em coisas sobrenaturais, até alugar uma casa que, segundo ela, parecia estar esperando alguém há tempo demais. Letícia trabalhava com catalogação de arquivos históricos. Em 2019, ela foi enviada para trabalhar temporariamente na prefeitura de uma cidade pequena, cuidando da digitalização de documentos antigos. O contrato de aluguel foi simples: casa térrea, pequena, mas confortável, com o número 17, numa rua tranquila. A vizinhança era calada, e esse foi o primeiro detalhe que a incomodou: calada demais. Durante a primeira semana, tudo correu bem, mas ao final da segunda, ela começou a notar algumas coisas estranhas. Objetos fora do lugar, pequenas mudanças que ela atribuía à distração. Uma cadeira puxada, a cortina da sala aberta quando ela lembrava de tê-la fechado antes de sair, a luz do corredor acesa ao voltar do trabalho. Detalhes pequenos, mas que, somados, começaram a dar a sensação de que alguém mais estava ali. Um dia, Letícia chegou em casa e encontrou um prato antigo em cima da pia. Ela não tinha visto aquele prato antes e tinha certeza disso. Era de porcelana, com rachaduras nos cantos e manchas amareladas, como se tivesse sido guardado por décadas. Mas o mais estranho, estava molhado, como se alguém o tivesse lavado recentemente. No dia seguinte, foi procurar a vizinha da frente, uma senhora idosa chamada Dona Carmen. Foi aí que teve a primeira pista mais concreta. Ao mencionar que morava na casa 17, Carmen hesitou. Depois de alguns segundos de silêncio, respondeu apenas: "Essa casa era do meu irmão. Ele morava sozinho. Nunca saiu de lá, na verdade." Letícia perguntou o que ela queria dizer com isso. A resposta foi curta: "Ele sumiu. A porta estava trancada por dentro. Nunca encontraram ele. Mas o cheiro... o cheiro começou semanas depois." Ela voltou para casa com um gosto amargo na boca. A noite trancou todas as portas e janelas, mas algo nela começou a mudar. A casa estava sempre gelada, mesmo nos dias quentes. E por volta das 3 da manhã, ela passou a acordar com um barulho recorrente, o som de talheres batendo, como se alguém jantasse na cozinha. Ela sempre ia verificar e nunca via nada, até que numa madrugada, ela não levantou. Apenas ficou na cama, ouvindo. Foram mais de 10 minutos de barulhos nítidos, cadeira sendo arrastada, copo colocado sobre a mesa e passos leves sobre o piso da cozinha. Quando o som parou, ela ouviu um único ruído vindo do corredor, como se alguém estivesse ali, parado, respirando bem baixo. No dia seguinte, tentou chamar um padre. Não quis explicar o que estava acontecendo, só disse que queria uma bênção na casa. Mas o padre, ao ouvir o endereço, recusou de forma educada. "A casa 17 não é para mim. Já fui lá uma vez, nunca mais." Letícia começou a dormir com a TV ligada. Dizia que o barulho quebrava o silêncio. E de fato, o barulho parou, mas ela passou a ver sombras no reflexo da tela. Sombras paradas, sem forma, no canto da sala. Em uma das noites, acordou com a TV desligada. Quando tentou pegar o controle remoto, percebeu que ele não estava onde havia deixado. Estava no chão da cozinha. Foi naquele ponto que decidiu sair. Arrumou tudo, pediu demissão e voltou para São Paulo. Deixou para trás os móveis, as roupas, os livros. Disse que nunca mais queria ter nada daquilo por perto. O que mais a assusta até hoje não foram os barulhos, nem os objetos movidos, nem mesmo as sombras. O que ela contou no fim do e-mail foi algo que ainda a persegue em sonhos. Na última noite, ouvi um som nítido vindo da cozinha. Fui até lá e encontrei a cadeira puxada, como sempre. Mas desta vez havia um papel em cima da mesa. Um bilhete escrito com letra tremida. "Obrigado por deixar eu ficar. Estava sozinho por muito tempo." Ela não sabe quem ou o que deixou aquele bilhete, mas garante que foi escrito na hora, porque a caneta ainda estava sobre a mesa. E ela nunca teve uma caneta azul naquela casa.
Desde então, a casa número 17 continua vaga. Ninguém permanece mais do que 2 meses lá dentro. A imobiliária diz que é por causa da localização, mas moradores da rua juram ouvir o barulho de pratos e talheres, mesmo quando a casa está vazia. Essa história foi enviada por um homem chamado Vinícius, que hoje tem 33 anos e mora em Porto Alegre. Mas o que aconteceu com ele se passou em 2014, quando ele ainda morava com os pais em um sobrado simples na zona norte da cidade. Na época, a irmã dele havia tido o primeiro filho, um bebê de apenas 3 meses, e pediu ajuda para que alguém da família ficasse com ele durante algumas noites, enquanto ela e o marido voltavam à rotina de trabalho. Como os pais de Vinícius já eram mais velhos e ele estava de férias da faculdade, decidiu se voluntariar. Ele se mudou temporariamente para a casa da irmã e ficou dormindo no quarto ao lado do bebê. Na primeira noite, tudo correu bem. A babá eletrônica com câmera, um daqueles modelos mais simples com tela acoplada, ficava ao lado da cama dele, e ele acordava se o bebê chorasse. Mas foi a partir da segunda noite que as coisas começaram a sair do normal. Por volta das 2h30 da madrugada, ele acordou com um som baixo vindo da babá. Não era o bebê chorando, era um som mais abafado, algo como alguém sussurrando muito baixo ou tentando cantarolar uma música distante. Quando olhou para a tela, viu o berço vazio, mas ele tinha certeza que o bebê estava lá quando foi dormir. Levantou assustado, correu até o quarto do bebê e o encontrou dormindo normalmente no berço, exatamente onde deveria estar. Voltou para o quarto achando que tinha sonhado ou confundido algo, até que, ao olhar de novo para a babá, percebeu que a imagem da câmera estava congelada, era um frame anterior, e só depois de uns 30 segundos ela voltou a funcionar normalmente. Na noite seguinte, ele decidiu ficar acordado um pouco mais para ver se algo parecido aconteceria. Por volta das 3 da manhã, a câmera novamente começou a falhar. Só que desta vez, ela mostrou algo estranho no canto inferior da imagem, um objeto escuro, como se algo estivesse bloqueando parte da lente. Mas a lente da câmera ficava presa em um suporte alto, voltada diretamente para o berço. Ele foi até o quarto do bebê mais uma vez e, ao entrar, não viu nada estranho. Mas ao olhar para o berço, o bebê estava acordado, olhando fixamente para o canto do teto, um ponto específico, perto da câmera. Na terceira noite, Vinícius resolveu gravar a tela da babá com o celular. Deixou o celular filmando em cima da cômoda enquanto dormia. Na manhã seguinte, ao ver a gravação, percebeu algo que o deixou inquieto. Por volta das 2h45, a câmera tremeu levemente, não como se alguém tivesse batido nela, mas como se ela tivesse virado sozinha em direção à porta do quarto. Lembrando que aquele modelo não girava automaticamente, era fixo. Ele contou isso para a irmã, que riu dizendo que ele estava exagerando, mas ela trocou a babá por um modelo mais novo, que tinha uma função de rotação automática e até visão noturna mais clara. Isso foi numa sexta-feira. Na madrugada de sábado para domingo, Vinícius acordou com a nova babá apitando, era o alerta de movimento. Na tela, dava para ver claramente a silhueta do bebê dormindo, mas o que chamou a atenção foi algo atrás, a sombra de um braço se mexendo lentamente no canto da imagem. Ele congelou. O quarto estava escuro, mas aquela sombra não tinha origem. Era como se estivesse sendo projetada de dentro da câmera. Foi até o quarto correndo, mas o bebê dormia normalmente. Só que pela primeira vez, a porta do quarto estava entreaberta e ele lembrava nitidamente de tê-la fechado. Depois daquela noite, Vinícius não dormiu mais na casa da irmã. Nos dias seguintes, ela também começou a notar coisas estranhas. A babá ligando sozinha, barulhos no corredor e, em uma madrugada, o bebê acordou chorando com arranhões leves na lateral do rosto, como se tivesse se arranhado ou como se algo o tivesse tocado. Eles chamaram uma benzedeira local, que disse que havia uma presença ali, algo antigo. Disse que não era exatamente o espírito de alguém conhecido, mas sim algo que estava na casa antes deles. Depois de uma espécie de limpeza espiritual, as coisas se acalmaram. A babá foi descartada e a irmã de Vinícius mudou o quarto do bebê para outro cômodo. Mas a última coisa que Vinícius relatou no e-mail foi o que mais marcou ele. Alguns meses depois, fui visitar minha irmã. O bebê já tinha uns 8 meses, estava aprendendo a engatinhar. Quando entrei na casa, ele me viu e sorriu e apontou para o teto da sala atrás de mim. Disse a palavra mais clara que ele já tinha aprendido. Moço. Essa próxima história foi enviada por uma mulher chamada Júlia,
que cresceu em uma cidade pequena no interior de Minas Gerais. O caso aconteceu quando ela tinha 19 anos, durante uma viagem que fez para visitar a avó, que morava em uma casa antiga, construída no início da década de 60. Júlia tinha lembranças boas da infância naquela casa, mas fazia pelo menos 7 anos que não colocava os pés ali. A avó havia sofrido um pequeno AVC e estava sendo cuidada por uma tia, então a família se revezava para ajudar. Quando chegou, notou que a casa parecia menor do que lembrava. Os móveis estavam envelhecidos, as paredes com marcas de umidade e havia um cheiro constante de eucalipto no ar. Mas o que mais chamou sua atenção foi que o quarto onde ela costumava dormir na infância estava trancado. Perguntou à tia, que respondeu com naturalidade. Sua avó pediu para deixar trancado, disse que o espelho dali está rachado e que não é bom ficar mexendo com essas coisas. O espelho em questão era uma peça antiga, grande, emoldurada em madeira escura. Ficava preso na parede, quase do chão ao teto. Júlia se lembrava dele. Era estranho, refletia a luz de forma torta e sempre dava a impressão de que alguém passava atrás. Na primeira noite, ela dormiu no quarto da frente, onde antes ficava a biblioteca da casa. Durante a madrugada, acordou com um barulho seco, como se algo tivesse caído no corredor. Quando abriu a porta para verificar, notou que a luz do quarto trancado estava acesa por baixo da porta. Ficou parada, olhando. O interruptor ficava do lado de dentro. Ela se aproximou lentamente e encostou o ouvido na madeira. Nada, nenhum som. No dia seguinte, comentou com a tia, que pareceu desconversar. Disse apenas que a avó, vez ou outra, acendia a luz daquele quarto sem perceber e que ela mesma evitava entrar lá. Mas na segunda noite, as coisas começaram a piorar. Por volta das 3 da manhã, Júlia acordou de novo. Dessa vez, o barulho parecia com alguém arranhando madeira, de forma contínua. Era como se unhas secas estivessem raspando a porta. Com o coração acelerado, ela saiu do quarto e andou pelo corredor. A luz do quarto trancado, novamente, estava acesa. Mas havia algo diferente. A maçaneta estava girada, como se alguém do lado de dentro estivesse segurando. Ela recuou, sem fazer barulho. Voltou para o quarto e trancou a porta. Passou o resto da madrugada em claro, encarando a parede. Na manhã seguinte, decidiu entrar naquele quarto. Quando a tia saiu para ir ao mercado, ela pegou um molho de chaves antigas que ficava pendurado na cozinha. Tentou uma a uma até que a maçaneta finalmente cedeu. O quarto estava escuro, abafado, com o ar parado. O espelho ainda estava lá, enorme, dominando a parede do fundo. E sim, ele estava trincado. Uma rachadura fina, vertical, que ia do topo até a metade. Júlia ficou alguns minutos ali dentro, mas teve a impressão de que o quarto era mais frio do que o resto da casa. E o espelho parecia mais escuro do que o ambiente, como se refletisse uma versão mais sombria do quarto. Foi quando ela notou algo estranho, uma coisa que ela jurava que não existia antes. Do lado da trinca havia uma marca de mão. Uma mão aberta, fina, como a de uma criança, deixada embaçada no vidro por dentro. Mas não havia nenhuma criança naquela casa. E ninguém entrava naquele quarto. Ela fechou a porta, trancou de novo e não contou a ninguém. Na noite seguinte, decidiu não dormir. Ficou deitada com o celular na mão, prestando atenção em cada som. E por volta das 3h20, ouviu claramente a tranca do quarto se abrindo sozinha. Saiu no corredor e viu a porta entreaberta, a luz apagada. Mas um detalhe fez seu estômago virar. O espelho, que sempre ficava na parede do fundo, agora refletia o corredor, como se tivesse sido virado. Só que ninguém conseguia mover aquele espelho. Ele era fixo, pesado, pregado na parede desde antes dela nascer. Ela se aproximou, com o celular gravando em mãos, e olhou diretamente para o espelho. Por um segundo, um único segundo, viu alguém parado atrás de si na imagem. Uma figura magra, com o rosto pálido demais, sem olhos, com os braços pendendo como se estivessem deslocados. Quando se virou, não havia nada atrás. Saiu correndo e dormiu na sala com a luz acesa. Depois daquela noite, pediu para voltar para casa. Nunca contou à avó o que viu. A tia disse que semanas antes, a própria avó vinha falando sozinha com o espelho, dizendo que ela estava do outro lado, esperando. Acreditavam que fosse delírio. Mas o que deixou Júlia em pânico de verdade foi algo que notou dias depois, em um print do vídeo que tentou gravar no corredor. Na imagem congelada, o espelho refletia o corredor e também a si mesma.
Só que haviam duas Júlias. A que estava de costas segurando o celular e outra atrás sorrindo. E essa última história foi enviada por uma mulher chamada Isabela. Ela me pediu para mudar o nome das pessoas envolvidas, mas jurou que o que aconteceu é 100% real. O que mais me assustou foi o jeito calmo com que ela escreveu tudo, sem exageros, sem floreios, como se estivesse apenas desabafando sobre algo que ela não consegue esquecer. Tudo começou numa sexta-feira à noite, em janeiro de 2021. Ela e 3 amigos decidiram fazer uma viagem rápida para uma cachoeira afastada, numa área rural de Minas Gerais. Eles pegaram estrada com o carro do namorado dela, Rafael, por volta das 6 da tarde. Como o lugar era um pouco longe e com pouca sinalização, um dos amigos, Pedro, recomendou um atalho que ele tinha visto no Google Maps, uma estrada de terra que cortava o caminho em quase 30 minutos. Parecia uma boa ideia na hora. Logo que entraram nessa estrada, perceberam que não havia postes de luz, nem casas, nem sinal de celular. Só mato alto de ambos os lados e buracos no caminho. Em certo ponto, o carro precisou andar bem devagar para não atolar. Foi quando Isabela notou que havia uma caminhonete parada mais à frente, parcialmente coberta por galhos e mato. Estava virada de lado, como se tivesse derrapado. Os faróis estavam desligados, mas era possível ver marcas recentes de pneus na terra fofa. Pedro, que estava dirigindo, diminuiu a velocidade e comentou: "Deve ter dado ruim para alguém, vamos ajudar?" Mas Rafael, o namorado dela, respondeu na hora: "Não, passa direto, isso tá estranho demais." Eles ficaram em silêncio por alguns segundos, só ouvindo o som do motor baixo e o atrito dos pneus na terra. Quando passaram pela caminhonete, Isabela olhou pela janela e viu uma coisa que gelou o corpo dela. Havia uma pessoa dentro do veículo, mas estava de cabeça baixa, imóvel, como se estivesse esperando. Ela se virou para comentar com os outros, mas nesse exato momento o motor do carro deles morreu. Tudo desligou: faróis, som, ventilação. Pedro tentou dar partida de novo, mas o carro só fazia aquele barulho de motor falhando. Eles estavam a uns 50 metros da caminhonete e agora ninguém falava nada. Foi Rafael quem quebrou o silêncio. "Fecha os vidros, tranca as portas, agora." Isabela disse que seu coração disparou como se alguém tivesse enfiado gelo no peito dela. Ela se virou para olhar pela janela de trás e a caminhonete estava vazia. "Ele saiu, ele estava ali e agora não está mais", disse ela em voz baixa. Ninguém conseguia raciocinar direito. Pedro tentava dar partida, Rafael procurava alguma coisa no porta-luvas. Uma das meninas no banco de trás, Juliana, começou a chorar. Então, ouviram passos. Passos secos, lentos, na terra solta, vindo por trás do carro. Rafael pegou um canivete e mandou todos se abaixarem. Os passos pararam do lado da porta do motorista. E então, toque-toque. 2 batidas leves no vidro do lado de Pedro. Eles congelaram. Pedro não teve coragem de olhar, mas Rafael, do banco do passageiro, espiou pelo canto do olho. Segundo ele, era um homem alto, com um chapéu de palha e um casaco velho. Estava com as mãos atrás do corpo, como se escondesse alguma coisa. Ele não disse nada, apenas ficou ali, parado, olhando. E então, sorriu. Isabela disse que nesse momento ela sentiu algo que não sabia descrever, como se aquela figura não fosse humana, como se o sorriso dele tivesse sido treinado, ensaiado, uma imitação mal feita do que seria um sorriso normal. O homem deu mais 2 batidinhas no vidro. Depois, simplesmente se virou e foi caminhando lentamente de volta em direção à caminhonete. Foi quando o carro deles pegou de novo. Pedro arrancou dali o mais rápido que pôde. Ninguém falou nada até saírem daquela estrada. Chegaram à cidade mais próxima 1 hora depois, foram direto para um hotel e passaram a noite lá, em choque. No dia seguinte, voltaram para a estrada com a polícia, alegando que havia uma caminhonete suspeita e um homem que tentou abordá-los. Mas quando chegaram ao local, não havia nada. Nenhuma caminhonete, nenhum sinal de pneu, nenhuma marca de pegada. Só o mato alto e o silêncio. Isabela me disse que, mesmo anos depois, ela ainda sonha com aquele sorriso. Disse que não foi só o medo, foi a sensação de que aquela figura sabia que ela estava olhando. Que não foi coincidência ao carro parar.
e que, de alguma forma, aquilo já estava esperando por eles. Pedro vendeu o carro pouco tempo depois. Rafael nunca mais comentou sobre o que viu. E Juliana? Ela se mudou para outro estado e cortou contato com todos. Mas antes disso, enviou uma única mensagem no grupo que eles tinham no WhatsApp. Uma frase curta que ninguém entendeu muito bem. Não era a primeira vez dele naquela estrada.